Eu queria chamar aqui o pastor Isaías Cristal, enquanto ele se dirige. Para quem não conhece, ele é o pastor que lidera ali o Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, e ele é membro da nossa igreja e vai nos trazer uma série nesse mês de julho até o iniciozinho ali de agosto, que eu tenho certeza que nós seremos muito edificados. A mim, meu amigo pessoal, e oro que o Senhor esteja com ele. Me permita orar, pastor. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que teremos de ouvir o teu servo, Senhor. Que teu Espírito Santo use poderosamente nessa manhã, para que nós sejamos edificados pela tua palavra. Que ele diminua aqui atrás do púlpito e que teu nome seja exaltado, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos nesse mês de julho. Quero agradecer ao pastor Harker pela oportunidade, e demais líderes que cederam a honra de poder ministrar nesses próximos domingos. É uma responsabilidade imensa. Espero que vocês continuem orando para que Deus possa usar esse vaso de barro. Amém? Irmãos, no convite que o pastor Heiker fez, pediu que eu desenvolvesse uma série. E eu pensei em muitas delas e realmente Deus, acho que me conduziu a voltar um pouquinho mais, a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que todas as mensagens aqui da PIB do Pará, ela é cristocêntrica. E eu louvo a Deus por isso. Então, nós queremos continuar focando a Jesus Cristo, que é o centro da nossa atenção. É aquele que está presente em nossas celebrações e deve ser cultuado dia após dia. E nos próximos domingos eu gostaria de pensar com vocês o tema face a face com Jesus, tá bom? Na verdade, muitas pessoas tiveram encontros com Jesus nos evangelhos, que foram encontros fascinantes, encontros transformadores. E vale a pena a gente constantemente voltar para os 4 evangelhos, e poder extrair esses encontros que Jesus teve, tanto com pessoas ali de uma forma individual, como de uma forma com seus discípulos, ou às vezes com a multidão, como é o caso que a gente vai ver aqui hoje, lá em Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Eu lembro quando estava estudando esse texto há muitos anos atrás. Eu morava na capital, em São Paulo, e estudava em Atibaia. Na verdade, eu passava a semana em Atibaia, e sábado e domingo eu ia para o ministério de final de semana na cidade de São Paulo. E houve um acidente de carro, e para quem conhece um pouco aquela região, sabe como é que é Fernando Dias, a rodovia. Ela já é congestionada, e naquela época eles estavam ampliando, duplicando a pista. E qualquer coisa que acontecia parava todo o trânsito. Mas uma coisa que na época chamou a minha atenção foi um acidente que demorou muitas horas para chegar em Atibaia. E eu lembro que nesse acidente um rapaz então chocou com outro carro. Eu acho que ele foi tentar fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, e se acidentou gravemente. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus, e quando passei próximo, depois de muito tempo ali dentro daquele ônibus, não tinha chegado ainda a ambulância, socorrista, e ele permaneceu ali mais tempo. Eu cheguei em Atibaia e eu comecei a acompanhar um pouco o caso. E eu lembro que uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, de um médico que atendeu e ficou indignado com o que aconteceu com esse rapaz. Naquela época, então, não conseguiu socorrista, e ele ficou esperando horas e horas. A família foi acionada. Mas depois de um tempo chegou algum tipo de ambulância, sem muito instrumento dentro da ambulância, levou ele para um hospital. E dentro daquele hospital, o hospital de certa forma não oferecia tantos recursos assim. Na verdade, o hospital estava em colapso e tentaram transferência para outro hospital e nada de conseguir transferência. E depois de algum tempo, então, aquele jovem teve morte encefálica, morte cerebral. A família, consternada, mesmo assim, tomou uma decisão nobre de fazer a doação dos órgãos. Assinou a doação dos órgãos
E depois de mais ou menos 20, 30 minutos, chegou uma equipe completa de ambulância, pousou um helicóptero no heliponto do hospital, chegou junta médica, chegou pessoas para cooptarem os órgãos daquele jovem: pulmão, coração, rins, pâncreas, córnea, fígado. E se eu não estou esquecido, acho que mais ou menos 8 pessoas foram beneficiadas. E quando a família caiu em si, ela ficou perplexa, porque durante algumas horas negaram para aquele jovem um recurso que poderia ter salvado a vida dele, e em sua morte ofereceram recursos abundantes para que pudessem então captarem aqueles órgãos para que outras pessoas fossem beneficiadas. Mesmo assim, a família tomou a decisão de permanecer convicta de doar aqueles órgãos. E eu lembro que eu fiquei assim bastante mexido com essa situação. Poxa vida, que tratamento desigual, desumanidade, que sistema injusto, né? Onde pessoas foram evidentemente prestigiadas, e que bom que algumas pessoas foram, de certa forma, beneficiadas por esses órgãos, mas que pena que uma vida foi salva, e naquela época não se esgotaram todos os recursos necessários para que aquela pessoa de repente pudesse estar viva entre nós. E aquilo mexeu muito comigo, e casualmente naquela semana eu estava estudando justamente esse período da vida de Jesus, onde ele está lá em Cafarnaum. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 40. Como é que Jesus se comportaria diante de uma situação, diante de um drama, às vezes até mesmo parecido com a época que eu assisti mesmo à distância um fato como esse? Como é que Jesus lida diante dos dramas humanos? E aqui nós vamos ver 2 personagens: uma pessoa de grande influência, uma pessoa prestigiada, e uma mulher marginalizada. Então quero convidar você a colocar em pé. Nós vamos ler esses versículos da palavra do Senhor, tá bom? E aí nós vamos pensar algumas verdades, algumas reflexões bíblicas em cima desse texto tão conhecido de cada um de nós. Vamos tentar mais ou menos ficar face a face com Jesus, pelo menos com as verdades narradas pelo evangelista Lucas. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava Jesus ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer.
Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Senhor, obrigado pela exposição da Tua palavra. Fale ao nosso coração, aquieta a nossa mente, leva cativo, Senhor, a todo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus, em nome dele que nós oramos, amém. Você pode se assentar, por favor. Jesus aqui está no seu ministério na região da Galileia, em Cafarnaum. Ele já é uma pessoa conhecida, muito popular. O seu índice de popularidade subira bastante. E nesse contexto aqui que nós lemos dessa narrativa de Lucas, Jesus ele está então no Mar da Galileia, naquela região. Antes dele, nos versículos anteriores do 40, ele está ali na região da Decápolis, onde ele liberta um jovem possesso por espíritos malignos, né? Aquele jovem de Gadareno, aquele endemoniado Gadareno. E Jesus repreende os espíritos malignos, mandando para uma manada de porcos. Por volta de 3.000 porcos se precipita no mar da Galileia, naquela lagoa enorme da Galileia, e morrem. E a população de Decápolis convida Jesus para se retirar, porque a sua fonte eles preferiram ficar com as suas fontes de recurso do que permanecer com o Filho de Deus. E aquele jovem que foi liberto, aquele homem, queria ir com Jesus. Jesus fala, não, fique aí, né? Você fique aí como evangelista e conte para as pessoas o que eu fiz por você. E Jesus então ele é expulso da região oriental do Mar da Galileia, e ele vai para a área ocidental, onde fica então a região de Cafarnaum e Nazaré. E chegando lá, o texto bíblico nos aponta que Jesus ele foi recebido de forma bem diferente do que a região de Decápolis. Olha o que diz a Bíblia ali: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, pois todos o estavam esperando. Ou seja, havia toda uma expectativa, porque Jesus ele sempre foi único, ele sempre foi incomparável. E ele tinha já ministrado algumas vezes, como eu disse, em Cafarnaum, com autoridade e poder do Espírito Santo. A tal ponto que Marcos vai dizer que as pessoas ficavam fascinadas pelos ensinos de Jesus. Inclusive na sinagoga, onde Jairo era o maioral, né, era o chefe da sinagoga, Jesus tinha operado um milagre lá dentro de alguém que tinha uma mão mirrada, um aleijado de braço. Jesus o curou de uma forma in loco para que todos enxergassem. Jesus já tinha curado inclusive a sogra de Pedro, antes de acontecer essa narrativa. Mas Jesus chega então ali na região de Cafarnaum, e a Bíblia nos mostra que justamente acontece um fato. Eis que lá no verso 41, e eu gostaria que você permanecesse aberto a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, né? Nós vamos tentar pensar então alguns versículos que enriquecem a forma como Deus trabalhou soberanamente na vida de personagens tão distintos ali em Lucas capítulo 8. Então o texto mostra que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-lhes aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então nós vamos ver assim que ali havia uma pessoa importante, influenciadora, uma pessoa prestigiada, não é à toa, que segundo a maioria dos comentaristas, havia um grupo de anciões que comandavam a sinagoga, mas ele era o maioral, era o chefe da sinagoga. Então era uma pessoa que de certa forma detinha a influência política, econômica e social, aliás também religiosa, da região de Cafarnaum. E a Bíblia fala que esse homem tinha uma filha, né, uma única filha. E de repente ele convivia de uma forma especial com essa filha dele, 12 anos, a única filha, e ela se encontrava acamada. Mas se você comparar os textos sinóticos, porque esse relato acontece aqui em Lucas 8, em Marcos capítulo 5 e também em Mateus capítulo 9, os chamados sinóticos, né? Quando você compara, você vai perceber que a situação era dramática daquela criança, daquela menina. E aquele homem, então, ele vai procurar Jesus, porque como muitos apontam, esse Jairo, ele tinha conhecimento. Quem sabe ele já assistiu em loco, dentro da sinagoga de Cafarnaum, Jesus expondo com autoridade a palavra do Senhor. Ele viu Jesus fazendo algumas coisas que só o Filho de Deus tinha condições de realizar como
como alguém que cumpria em si as profecias do Antigo Testamento. Mas esse homem, diante de uma situação onde todos os recursos falharam, ele vai procurar Jesus. E o que é interessante nesse texto, quando você então faz a comparação com os demais textos dos evangelhos sinóticos, você vai perceber como Marcos capítulo 9 diz assim: eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. Ele o adorou e se prostra aos pés de Jesus. Que interessante, mesmo sendo um religioso famoso, de um conhecimento absurdo, esse homem, diante de situações dramáticas da vida, ele soube procurar na fonte certa os recursos necessários para que ele experimentasse algo que só Jesus poderia oferecer. Mas o que chama atenção nesse texto aqui com relação a Jairo, fora a questão da sua reputação, está em jogo, porque, irmãos, pensa bem, um chefe da sinagoga, um líder, um bispo famoso, a multidão está em torno de Jesus, a cidade para receber Jesus Cristo. E aí aquele chefe da sinagoga, ele vai de encontro a Jesus Cristo, e a palavra de Deus fala assim que ele o adora, como? Prostrando-se aos pés de Jesus Cristo, de uma forma a adorar Jesus, porque a adoração, na perspectiva do Senhor, é quando a pessoa faz algo que é inesperado. E esse homem, ele faz justamente algo que é inesperado. Ele joga todo o seu ser, toda a sua atenção, todas as suas forças em direção a Jesus Cristo. Deixa eu ilustrar melhor isso. Não estava no script aqui, mas vou tentar ilustrar isso de uma forma melhor. Vou chamar aqui o Tarso. Vem cá, Tarso. Não mandei você estar na escala do louvor hoje. Vem cá, por favor. Nosso Tarso sempre está aqui servindo ao Senhor, com os adolescentes, né, com o louvor, na música. Vou pedir que você se ajoelhe, de repente aqui, ó, pode ser? Bem aqui, próximo, aqui. Isso, olhando para frente. Olha a palavra que é usado lá, irmãos, em Mateus. A palavra é proscrinel, a palavra mais forte para adoração. E a ideia dessa palavra é que, no caso, você pode, então, estar ajoelhado, ok? Isso, agora é possível, você está de máscara, que bom. Põe a sua testa o mais próximo do chão, se puder encostar, é melhor ainda. Essa é a palavra que é usada em Mateus, a palavra mais forte para adoração. Permanece assim, por favor, prosquinel. Ela aparece 58 vezes no Novo Testamento. Originalmente significava abaixar para beijar o chão. Na época do Novo Testamento era um termo técnico que significava adorar, dobrando o joelho ou prostrando-se. Beijar a terra em sinal de adoração, cair de joelhos e tocar no chão com a testa, com a boca, com uma expressão profunda de reverência. O Dr. Russell Shedd, no seu livro Adoração Bíblica, e aqui quem não leu esse livro, Adoração Bíblica, vale muito a pena você ler. Dr. Russell Shedd diz assim: colocar-se nessa posição comunicava a ideia básica de submissão. O gesto de curvar-se diante de uma pessoa e ir até o ponto de beijar seus pés queria dizer: reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade, coloco-me à sua inteira disposição. Essa é a ideia, irmãos, de adoração bíblica. Essa é a palavra usada, proscrinel, adoração. Ou seja, que a pessoa está entregando todo o seu ser. É uma rendição. A pessoa se coloca numa posição de vulnerabilidade. Eu estou completamente rendido, indefeso. Todo o meu ser, toda a minha atenção está focado em adoração ao Senhor. Esse é o princípio. Na verdade, era até a mão esticada e a ideia mesmo de beijar e colocar a testa no chão. Essa é a ideia, então, de que está no Novo Testamento de um adorador. Evidentemente que hoje nós não precisamos fazer dessa forma. Não adianta se encontrar dessa forma se o coração está longe. A postura não indica muita coisa. Mas a ideia do termo bíblico no Novo Testamento é que todo o nosso ser possa estar rendido ao Senhor, adorando ao Senhor. Toda a minha força, todo o meu ser, né, está sendo entregue em direção a esse Deus que mostrou que é digno de todo o meu ser.
Então muitos personagens, quando estiveram face a face com Jesus no Novo Testamento, se encontravam assim. Essa é a ideia de adoração. Quando você chega no culto para adorar ao Senhor, você não está preocupado com a duplicada do dia de amanhã, você não está preocupado com o horário, você não está preocupado se a iluminação está boa ou ruim, você não está preocupado com quem está na escala da adoração, você não está preocupado se uma criança está afastando ou não uma cadeira, porque todo o seu ser está direcionado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a ideia de adoração bíblica, de rendição. Obrigado. Deixa ele assim, irmãos, até o final do culto. Tarso, obrigado, viu, campeão? Irmãos, essa é a ideia do texto bíblico. Como seria bom se todos os dias a gente pudesse estar desenvolvendo essa rendição e entrega ao nosso Deus. E aqui está Jairo, uma pessoa conhecida, acostumada a ser recebido em grandes eventos com tapete vermelho, e ele não se importa o que os outros vão pensar ou vão achar. Se é o momento de derramar lágrimas na presença do Senhor, eu vou derramar lágrimas na presença do Senhor. Eu não me importo tanto com relação às impressões que as pessoas terão, desde que eu adore ao Senhor em espírito e em verdade. Essa é a ideia do texto bíblico de adoração. E era um chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então a observação de que era sua única filha revela a profunda dor daquele pai. Ele estava disposto a pagar um preço para poder ter uma resposta de Deus para com a sua vida. E aí nós vamos ver, irmãos, que no capítulo ainda 8, versículo 42 em diante, parte B, enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. E aqui nós vamos ver que entra em cena uma certa mulher que nem nome está aqui. Jairo aparece, mas aqui entra no versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. Entra então em cena uma mulher, uma mulher não muito, assim, de certa forma desprestigiada, marginalizada pela sociedade. E aqui acontece então uma interrupção que deve ter sido muito frustrante para Jairo, embora nenhum dos relatos dos evangelistas registre uma só palavra de queixa. Você imagine, no Evangelho de Mateus fala assim que a situação dela, ela estava entre a vida e a morte, aquela criança, e de repente entra essa mulher em cena. Que situação frustrante, que interrupção estranha. E aí então todos os demais evangelistas vão colocar como uma situação que ocorreram naquele momento na vida do Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher aparece em cena, mas ela tinha uma enfermidade que tinha a mesma idade da filha de Jairo, 12 anos. 12 anos, Jairo curtia sua filha, dava momentos de alegria e de felicidade. Quem tem filhos sabe disso, né? A alegria que uma criança, pode colorir uma casa. Mas essa mulher, pelo contrário, 12 anos sofria de uma hemorragia crônica, uma hemorragia terrível, e isso tinha implicações diretas para o seu convívio com as demais pessoas numa sociedade ali de Israel. Ela sofria então de uma aflição física. Lucas, o médico, deixa claro que a hemorragia era crônica e uma doença incurável, um tipo de fluxo não associado à menstruação normal da mulher, aquele ciclo mensal, não pode ser curada por nenhum médico. Lá em Marcos capítulo 5, 26 diz que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Que situação terrível dessa mulher. Ela postou todas as suas fichas, procurou os melhores médicos, os melhores recursos da sua época, e mesmo assim ela não conseguiu se recuperar. Pelo contrário, a situação foi piorando.
Então ela passava por essa aflição física. Ela passava também, irmãos, talvez por uma aflição muito pior, que era a aflição espiritual. De acordo com a lei, ela era impura por razões cerimoniais. Segura aí em Lucas 8, abra a sua Bíblia em Levítico 15, versículo 25. Olha a situação de uma mulher, como no caso dessa aqui de Lucas 8, que sofria então desse fluxo, dessa hemorragia, desse sangramento crônico, né, no seu ser. O que acontecia com uma mulher numa situação como essa? De acordo com a lei, ela era impura por razões cerimoniais. Abra lá em Levítico 15, versículo 25 a 27. Também, diz assim, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama de sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas será imundo, portanto lavará seus pés, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. A pessoa que tocava, tudo que ela tocava se tornava imundo, inclusive quem tocava ela. Era uma situação bastante complicada, onde oferecia para ela todo tipo de segregação e discriminação no seu tempo. Então essa mulher, ela não poderia, veja, ela se era solteira não poderia casar, e se era casada não poderia ter intimidade física com seu marido. Na verdade, essa hemorragia, por durar muitos e muitos anos, possivelmente, segundo alguns comentaristas, ela foi tirada do convívio dentro do lar, porque tudo que ela tocava era impura. E alguns outros estudiosos acadêmicos sugerem, inclusive, né, que essa mulher era tratada quase como se estivesse com lepra. Vire algumas páginas da sua Bíblia lá em Levítico, você estava em Levítico 15, vai lá para Levítico 13, 45, 46. Como eu comentei, alguns sugerem, estudiosos, de que a situação dessa mulher era tratada também como se estivesse praticamente com lepra. Porque 12 anos vivendo de uma forma impura, né, espiritualmente aqui, a sua aflição era muito grande. E lá no texto de Levítico 13, 45, tem mais versículos, tá, do Antigo Testamento, mas por questão de tempo a gente vai pensar apenas alguns. Olha o que diz ali: as vestes do leproso em quem está a praga será rasgada, e seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então alguns estudiosos sugerem, né, que na sociedade daquela época havia uma certa radicalização em enquadrar essa mulher também como se fosse quase uma leprosa. Então é por isso que talvez, para preservar o nome, não é citada, né? Olha a ex-mulher com hemorragia de fluxo de sangue, né? É igual um ex-aidético, né? Que situação horrível que se encontra essa mulher. E havia também uma outra aflição aqui, uma aflição social. Isso significava que ela era evitada por todos, inclusive pela própria família. Sua impureza era facilmente comunicável. Um toque era tudo que era necessário. Ou seja, a sua situação demandava um abandono total. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que a gente não consegue compreender o grau de seriedade com que essa mulher foi abandonada em sua época. Eu lembro que quando aconteceu a questão da Covid aqui no Brasil, chegou lá, final de fevereiro, início de março, foi justamente no período que o Instituto Missionário Palavra da Vida recebe os seus alunos, os novos alunos e os veteranos. E o ano passado a gente recebeu em torno de 115 alunos. Alguns pegaram aeroportos, alguns vieram de outros países. E o primeiro suspeito, talvez o terceiro suspeito de Covid no estado do Pará, foi de um aluno que estava com a gente. Irmãos, isso gerou uma série de dor de cabeça, inclusive de fake news. Alguns momentos a gente tinha que evitar de até ir para a cidade. Por quê? Porque a população
ficou aterrorizada, né? Lembra dos primeiros casos de Covid? A gente ficava aterrorizado. Se fulano pegou, a gente não passa nem em frente na sua rua. Agora, é algo muito parecido aqui em relação a essa mulher. Ela vivia, de certa forma, abandonada. Mas Jesus é diferente. Quando ele se encontra face a face com pessoas, não importa se é uma pessoa prestigiada ou se é uma pessoa marginalizada, ele sempre tem uma palavra de fé, esperança e amor. Ele sempre tem condições de quebrar os silêncios da vida e responder de uma forma pontual às necessidades mais profundas da alma de uma pessoa. E é justamente isso que essa mulher vai experimentar. A partir do versículo 44, então, o que o texto vai nos mostrar? Que ela, né, lá no Marcos 5:27, olha o que diz lá em Marcos 5:27, tendo ouvido a fama de Jesus, ela morava naquela região de Cafarnaum, talvez ela de Nazaré, mas ela ouviu a fama de Jesus. Ela não poderia participar dos cultos coletivos, ela não poderia entrar numa sinagoga, não poderia conviver com a sua família, mas ela ouviu falar um pouquinho que seja, das verdades do Evangelho. De repente ela ouviu algumas pessoas fofocando na rua, comentando o que estava acontecendo, foi o suficiente. Porque tendo ouvido falar do Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. Tendo ouvido falar da fama, da pessoa de Jesus Cristo, o que ela faz? Ela vem por trás dele, por entre as multidão, e lhe toca ali a veste. Você imagine, ela vai de uma forma discreta, ela não quer ser descoberta. Se ela vivia mais ou menos parecido como um leproso, ela deveria chegar e gritar: imunda, 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 imunda. Por quê? Porque quem ela tocasse se contaminava. Então, uma pessoa numa situação onde estava cerimonialmente impura, ela não poderia se aproximar dessa forma. Mas através de uma fé, né? De uma fé escondida, mas direcionada no foco certo, que é Jesus Cristo, ela se aproxima. E a Bíblia vai dizer que ela toca, né, em Jesus Cristo. Entre a multidão, ela toca ali. E acontece algo maravilhoso, como está aí no Evangelho de Lucas 8:44. E logo se lhe estancou a hemorragia. Só que o toque dessa mulher foi diferente, foi bem diferente. É tão diferente, irmãos, que Agostinho, ao comentar essa passagem, disse que uma multidão o apertava. Agostinho vai dizer que uma multidão apertava Jesus, mas só essa mulher o tocou. Que diferença! Percebe o que é adoração? Uma multidão aperta Jesus, a tal ponto que que Pedro, ele mais uma vez, ele é indiscreto, ele faz um comentário imprudente. Senhor, uma multidão apertando o Senhor pergunta: quem me tocou? Sim, Pedro, esse toque foi diferente. Esse toque não é um toque da multidão, esse toque é um toque de adorador, entende? Enfim, irmãos, você percebe a forma como os 3 evangelistas destacam esse episódio no ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu concordo com Agostinho, nesse comentário dele, onde ele fala que uma multidão apertava, mas só essa mulher o tocou. Nós podemos experimentar isso nos domingos dos nossos cultos. A multidão vem, a multidão vai, mas só essa mulher toca Jesus e ela recebe a cura. Aos domingos a multidão vai à igreja, aqui e ali, alguém encontra chorando por seus pecados, regozija-se em Cristo pela salvação. Então Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Numa celebração como essa, onde temos aí, um bom número de pessoas presentes, é triste perceber que algumas poucas pessoas tocarão em Jesus. E o desafio é que nós possamos, pela fé, direcionar a pessoa maravilhosa desde o início da celebração, através das orações, através dos cânticos, do ofertório, através da mensagem. Nós podemos também tocar pela fé a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas essa mulher vai justamente e toca em Jesus. E Jesus, então, que ele faz algo, ele sabe que dele saiu o poder que curou essa mulher.
de dentro para fora. A hemorragia foi estancada, foi uma cirurgia instantânea. Jesus aqui, ele faz algo atípico, né? Ele vai agir de uma forma diferente. Aqui ele vai querer trazer publicidade. Na cura da filha, na ressurreição da filha de Jairo, ele não quer publicidade, mas aqui ele quer. Ele vai dizer assim, né? Aliás, a pergunta fica: Jesus insiste para que a pessoa se apresente em público. Por que Jesus insistiu para que essa mulher se apresentasse em público? Por que será? Algumas razões, né? Porque ela não queria, ela toca Jesus, ela é curada, e ela vai saindo de mansinho. Quando Jesus fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, e ela percebendo que não poderia se ocultar, o que ela faz? Ela se aproxima de novo, porque ela estava indo embora, ela se aproxima de novo em direção a Jesus. E Jesus então faz com que ela se exponha publicamente. Por quê? Algumas razões para que isso aconteceu. Primeiro, o testemunho público faz bem à alma do indivíduo, como também para quem a ouve. Eu gostaria muito de estar aqui domingo, que teve aquela celebração de testemunhos, né? Da gente se alegrar com aqueles que se recuperaram, e também de se alegrar para aqueles que estão infinitamente melhor na presença de Cristo, aqueles que partiram e já estão com Cristo. A gente estava em estágio com os alunos, né, do Projeto Marcos acompanhando, mas eu gostaria muito de estar aqui. E é importante, irmãos, essa é uma das razões. O testemunho público faz bem à alma do indivíduo, como também para quem a ouve. Como é bom a gente compartilhar a forma como Deus está agindo, está trabalhando na nossa vida, a forma como Deus tem pastoreado o nosso coração. Essa é a mensagem de Jesus Cristo, desde no seu ministério, quando esteve entre nós. No seu ministério entre nós, ele dizia para o mundo perdido, Jesus diz, venha e veja. Para o crente ele fala, vai e diga. Para o mundo, venha e veja. Para o crente ele fala, vai e diga. Essa é a forma de Jesus tratar aquelas pessoas que ele está tocando com profundidade. Então o testemunho público faz bem à alma do indivíduo, como também para quem a ouve. Outra coisa, Deus é glorificado através dos testemunhos, da forma como Deus tem falado numa devocional, ou da forma como Deus tem agido daquela perspectiva que só Deus consegue agir. Lá no Salmo 50:15 vai dizer assim: invoca-me num dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que coisa linda! É uma glorificação individual, mas também é uma glorificação a Deus pública, né? Onde de certa forma eu compartilho com outras pessoas. E a terceira razão que Jesus insistiu para que aquela mulher se apresentasse em público, além dessas outras, Jesus quer que o povo em geral saiba que aquela pessoa envolvida já não é considerada mais imunda. Ela foi restaurada pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o tratamento diferente de Jesus. Jesus, ele não discriminava ninguém. Ele tinha um molejo, um jogo de cintura que impressiona. Em momentos dramáticos da vida, Jesus sempre soube o que estava fazendo, ele sempre sabe o que ele está fazendo com cada um de nós. E aqui nós vamos perceber três características da fé dessa mulher: uma fé escondida, uma fé recompensada e uma fé revelada. Uma fé escondida sim, mas genuína, direcionada a Jesus Cristo. E uma fé mesmo escondida, mas se ela for genuína, ela é recompensada. E uma fé revelada. Chega um momento que é necessário expor essa fé. E aí, Jesus então, o que ele vai dizer? Essa mulher então, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada, mesmo tremendo na base, ela proclamou o evangelho. Deus testemunhou. Isso demonstra dependência no Senhor. E Jesus vai dizer assim, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que termo carinhoso, filha. Aceitação poderosa na família de Deus. Filha, a tua fé te salvou. Já não é mais certo a mulher, é filha, a sua fé te salvou. Por quê? Porque estava descansando naquele que tem todo o poder em suas mãos. Lá no verso 49 vai dizer assim: falava ele ainda,
quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Que coisa impressionante aqui também, né? Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão. Seu caso requeria urgência, ele não podia esperar. Jesus não estava tratando apenas da mulher. Nesse caso, Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, mas também de Jairo. A demora de Jesus muitas vezes é pedagógica, faz parte de trabalhar em nosso caráter, em nosso ser. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado. Parece, só parece, mas é Ele lapidando o nosso coração, trabalhando em nossa vida. Lembra que Deus levou uma nação inteira para o deserto 40 anos, vocês não estão preparados para a terra prometida, vocês vão ficar 40 anos, eu preciso trabalhar face a face com a nação inteira. Deus fez isso com o apóstolo Paulo no deserto da Arábia, Deus fez com o rei Davi, levando ele para o deserto, foi coroado, foi ungido no lugar de Saul por Samuel, legal, só que você não vai subir no trono na semana que vem, não, vai demorar 20 anos, Davi, até você substituir e subir no trono ali para você reinar. É uma forma de Deus, às vezes, justamente dessa pedagogia do Senhor, tratar nosso coração, as nossas motivações, de estar ministrando e lapidando mais e mais a nossa vida. Bem, aqui no verso então 49, a notícia ruim corre rapidamente, né? O que acontece? Ele recebe a notícia de que a sua filha estava morta. Não incomodes mais o mestre. Quanta espiritualidade e cortesia de quem trouxe a notícia, né? Sua filha morreu, acabou. Tendo batimento cardíaco, né? E sinais cerebral, beleza, ótimo, ainda há esperança, mas acabou, tchau, tchau. Não incomodes mais o mestre. E a gente vê no texto que Jesus Cristo, ele viu essa fala. Na verdade, em todo o Antigo e Novo Testamento, se tem uma coisa que Jesus quer, é justamente ser incomodado. Deus quer ser incomodado. Deus quer um relacionamento com cada um de nós. Essa ideia de que não vale mais a pena, faz 20 anos que eu estou orando no culto de quarta-feira, não vale mais a pena, não incomoda mais as pessoas com o mesmo pedido. Isso não procede da agenda do Senhor. Essa é uma sugestão bastante atrapalhada de quem não conhece quem de fato é o Deus Filho, né, a quem servimos. Mas Jesus, no verso 50, ouvindo isso, lhe diz: não temas, crê somente e ela será salva. Ou seja, veja as coisas do ponto de vista de Jesus. Jesus falou assim: olha, crê somente, né? Veja as coisas na minha perspectiva, não naquilo que as pessoas estão dizendo. Por quê? Porque não existe um ponto final que a graça de Deus não trabalhe. Não há algo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. É a forma de Deus trabalhar. E ele olha para Jairo: crê somente, Jairo. Não adianta que o diagnóstico ele é final, humanamente falando, mas creia naquilo, né, na qual estou dizendo. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse, lá no verso 51, com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então a gente vai ver assim que Jesus ele vai em direção àquela casa. E chegando lá, vocês conhecem bem aquele contexto, né? Um velório no Oriente Médio, na época de Jesus, era muito diferente dos velórios de hoje. Aqui geralmente há vamos dizer assim, as pessoas choram, se entristecem, né? Lógico, a morte é uma intrusa, ela é fruto do pecado. E na época de Jesus era diferente no sentido de que as pessoas, num funeral, contratavam profissionais do luto, lamentadores e pranteadores profissionais. Aliás, Mateus 9, 23, no mesmo relato, o mesmo ocorrido, vai dizer que tinham flautistas. Então eram pessoas contratadas para chorar, né, com a família, citando o nome da pessoa que tinha partido. Então quando chegava numa celebração como essa, havia toda uma certa histeria, um monte de barulho. Eu assisti isso há muitos anos atrás, quando estive num velório no Haiti.
Numa região de Capecha, mais ao oeste da ilha do Haiti, quando alguém faleceu, havia justamente uma prática parecida. As pessoas gritam, pessoas são contratadas, os vizinhos, né? E quanto mais grito, mais choro alto, é sinal que aquela pessoa era mais amada, né? Então, para que desse uma boa impressão, desde aquela época nas redes sociais, as famílias contratavam flautistas e pranteadoras e lamentadoras profissionais para que isso acontecesse. Então, irmãos, era uma situação aterrorizante. Mas Jesus, ele vai naquela direção, naquela casa, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Atitude da multidão, né? Poxa, como é que é? Foram contratados para chorar, para sentir empatia pela família. É assim que eles agem. Num momento está chorando, num momento está zombando de Jesus. Mas na perspectiva de Jesus, olha só, essa palavra que ele usa: não chores, ela não está morta, mas dorme. A palavra dorme, Jesus está dizendo que sua morte era um erro de diagnóstico. Jesus não está dizendo que a morte da menina era um erro de diagnóstico. Ele estava profetizando que a menina voltaria a viver. Ele usa esse mesmo termo em João 11, versículo 11, se você quiser anotar para ler na sua casa. Lá em João 11, lá em Lázaro, temos algo semelhante. Jesus disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro dorme. Mas lá no versículo 14 de João 11, ele afirmou: Lázaro morreu. Então o sono, o dormir, é um eufemismo, né, para a morte no Novo Testamento, ou seja, amaciar a palavra, né? A gente usa isso: fulano bateu as botas, a gente não quer ser direto, né? Fulano foi promovido para outras regiões. Então é um termo, uma figura de linguagem muito usado naquela época. Mas é tão verdade que Jesus sabia, né, que, né, na sua perspectiva, que ele ia ressuscitar a menina, a filha de Lázaro, que lá em Lucas 8,56 na sua Bíblia, o que diz ali? Afirma que diante da ordem de Jesus, seu espírito lhe voltou. Então é evidente que ia ocorrer a separação entre espírito e corpo. Entretanto, irmãos, diante da voz do Deus Filho, a morte curva sua fronte altiva, dobra seus joelhos e prostra-se vencida perante o Criador de todas as coisas. Então houve uma separação do corpo e da alma, quando Jesus ressuscita aquela menina. Então lá no versículo, voltando para o versículo 54, entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E a Bíblia diz que, voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Olha a ação de Jesus, porque naquela época as pessoas não tocavam em cadáver, as pessoas morriam e praticamente eram enterradas no mesmo dia, para não se contaminarem, ficavam cerimonialmente impuras. Mas o Filho de Deus, a fonte de toda a vida, aonde ele toca, ele não gera morte, ele gera vida. E para demonstrar que ele tem o poder, o controle, a soberania sobre todas as coisas, e a morte altiva tem que se curvar diante do Filho de Deus, essa menina volta à vida imediatamente. E ele, para mais uma vez deixar bem claro que ela não era uma fantasminha, camarada, um Gasparzinho, né? Manda lhe dar comida, atende às suas necessidades. E aí encerra o versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Se eu estivesse no lugar de Jesus naquela época, eu ia chamar na BBC, eu ia chamar CNN, né? Aqui surgiu um grande homem de Deus, né? Eu ia colocar um outdoor: eu sou o cara, né? Eu já orei, irmãos, para pessoas, né? Já fiz inúmeros velórios como pastor batista, quando a gente trabalhou no Rio Grande do Sul, depois no interior de São Paulo, depois em Curitiba, antes de vir aqui para o norte do Brasil. Muitas vezes eu orava: Senhor, ressuscita, em nome de Jesus, e nada. Senhor, ressuscita, várias vezes, e nada de acontecer, né? Deus tem o poder, evidentemente, né? Enfim, não é uma promessa do Senhor, né? Mas Deus me prometeu que o próximo que morrer, ele vai ressuscitar. Eu só preciso de um candidato. Alguém gostaria de repente, se inscrever? É brincadeira, irmãos. Mas Jesus, diante da sua ordem, é inevitável que as coisas acontecem. E ele pediu, então, discrição total. Por quê? Porque ele evitava o show business. Ele evitava essa publicidade desnecessária,
onde muitas vezes as pessoas procuravam Jesus, inclusive no meio dessa multidão, pelaquilo que ele era, pelaquilo que ele dava, não especialmente pelo que ele era. E Jesus, quem é? Sempre foi o Filho de Deus. Então, irmãos, face a face com Jesus, e Jesus transformando a vida dessas duas pessoas, o prestigiado e a marginalizada. Com Jesus as coisas são bem diferentes. O toque do homem aqui, a gente também vai ver, e o toque de Deus. A mulher não tinha saúde, sozinha, mesmo adoentada, ela vai até Jesus, o toque, pela fé em Jesus, e ela é restaurada. E tem um toque de Deus. Quando o ser humano não consegue fazer o que é possível, Jesus, ele quebra o protocolo. Ele entra numa casa, e naquela casa ele traz vida e não morte. O toque do homem e o toque de Deus. Tem coisas que nos cabe fazer, não podemos terceirizar. E tem coisas que só Deus pode romper todas as leis possíveis para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, nos ajuda a assimilar ainda durante esse dia, né, e nos próximos dias essas verdades que foram faladas aqui. Por favor, que a gente possa agir em devoção total ao Senhor, sempre adorando o Senhor, independente de doença, de más notícias, independente também do sucesso da vida, possamos ter a nossa adoração direcionada unicamente ao Senhor. Oramos assim, em Cristo Jesus. Amém.